Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 de abril do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 26 do mês de Nissan, do ano 5782. Estamos aí com 233 dias transcorrido do nosso calendário. E hoje nós estamos no 11º dia, até o pôr do sol, do 11º dia da nossa contagem do Omer, Baruch Hashem. E temos aí para nós, no dia de hoje, temos aí a nossa paraxá semanal, a Hareimot, depois da morte dos filhos de Harão. E temos aí também para hoje, uma palavra no sentido de conselhos extraordinários que os nossos sábios trazem para nós. E dentro dos conselhos extraordinários, hoje nós vamos falar sobre Genevá. Genevá. O que será Genevá? Fique aí colado para saber o que é. E teremos a nossa aliá, a leitura do dia da nossa paraxá semanal, que hoje é o 4º dia da semana. Então a nossa aliá hoje é a quarta aliá, a quarta leitura da nossa paraxá semanal. E teremos aí a nossa palavra do Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, dentro desse aspecto aí, qual é o refinamento para a nossa alma, para as nossas emoções no dia de hoje, o 11º dia até o pôr do sol da contagem do Homer. E depois vamos para a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a aliá de hoje, onde ele vai nos falar sobre o poder do sacrifício. Nós estamos aí dentro dos ensinamentos de Yom Kippur, o dia da expiação, e aí nós vamos ver aí a sequência, sobre a proibição de oferecer sacrifícios fora do templo, fora dos domínios do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Qual é o ensinamento disso daí? É muito, mas muito sério a respeito dessa questão aí. Então nós veremos daqui a pouco sobre isso daí, ok? Sobre os conselhos extraordinários, o que os nossos sábios trazem para nós hoje, especificamente, é chamado de Genevá. Genevá. O que seria Genevá? É uma palavra hebraica em que traz para nós a tradução de Genevá, que significa furto. Uau, furto! Que beleza! Vamos ver o que nos falam os nossos sábios sobre a questão de furto. Às vezes você está pensando aí no furto, é aquele peão, que passa na rua, bate a sua carteira, bate o seu celular, aquele que entra na sua casa de forma surdina para poder furtar alguma coisa. Sim, não restam dúvidas que são transgressores, dentro da questão furto. Mas há um outro tipo de questão nos conselhos extraordinários que nós precisamos estar atentos para não ficarmos aí sendo comparados com esses larápios, Então, muitas vezes você fica aí simplesmente limitado dentro dos larápios que existe por aí afora, Mas tem muito tipo de furto aí que você precisa ver se você está enquadrado, não tem diferença nenhuma. Se você fizer alguma dessas coisas que vamos falar, e o famoso larápio por aí afora vai, Então, Genevá é a palavra hebraica e a sua tradução está dentro do aspecto de furto. Então, os nossos sábios de abençoada memória nos ensinaram que entrar furtivamente na casa de uma pessoa para roubá-la é pior que assaltá-la à mão armada, pois os ladrões, em geral,
teme mais os homens do que a Deus. Os pais devem orientar seus filhos apropriadamente, pois as crianças são facilmente influenciáveis por más companhias e podem ser impelidas a roubar. Dentro desse aspecto aqui, primeiramente, os nossos sábios chamam a atenção exatamente do larápio que todo mundo conhece aí, que entra de forma fortuita na sua casa para furtar, né, ou roubar as coisas pertencentes a ti dentro da tua casa ou do teu comércio, né? E os nossos sábios falam que esse tipo de ação ela é pior do que aquele que assalta a mão armada, né? Porque os ladrões, eles temem mais os homens do que a Deus, né? Então isso é uma grande verdade. E por outro lado, nós temos aqui, dentro deste sentido, que os pais devem orientar os seus filhos, porque os filhos são facilmente influenciáveis, principalmente quando eles entram na fase de escola, onde vai encontrar todo tipo de crianças, adolescentes, que são provenientes de diversos tipos de famílias e diversos tipos de castas, né? Boas, mais ou menos, ruins, péssimas e por aí afora vai. Então, dentro desse aspecto aqui, né, a orientação, os pais precisam de fato orientar muito bem os seus filhos, porque a partir do momento que eles saem porta fora, estão à mercê de tudo aquilo que não presta lá do lado de fora. E na escola não é diferente. Encontra cada bagulho que, meu Deus do céu, não é verdade? Então cuidado com isso daí. Por isso que é sempre bom os pais manterem diálogos constantes com seus filhos, quando eles retornam das escolas, né, das suas escolas. Conversar, dialogar, ver os seus cadernos, os livros, né? Nós estamos vendo aí, principalmente no nosso país, em vários lugares, muita militância dentro das escolas e militâncias que estão aí entregando livros, né, para os alunos, e muitas vezes os pais não estão nem vendo. Esses livros aí estão cheios de pornografia, está cheio lá de péssimos conselhos, e tem muitos conselhos lá que é para os filhos não ouvirem os pais. Então os pais precisam estar atentos a tudo isso aí. Os filhos, não esqueçam, está escrito lá em Salmos, os filhos são heranças do Eterno, de Deus. E você vai ter que prestar contas dos seus filhos aí. Então cuidado com isso daí. Na continuidade, os nossos sábios dizem: não seja mesquinho com seus filhos e deles algum dinheiro regularmente, para que não se sintam tentados a roubar. Não os acostume com alimentos e roupas caras, que um dia possam lhe faltar. Isto pode vir a estimulá-los a roubar para obterem os luxos aos quais estão habituados. Um pai não pode ser mesquinho demais e nem generoso demais. Ele precisa ser equilibrado. Ele deve seguir o caminho do meio, equilíbrio, né? Então, por isso, né, Genevá, furto, olha só quantas coisas estão envolvidas para que se evite com que uma pessoa torne-se realmente um bandido. Então, começa na base, começa em casa, na família. Então, por isso que se fala de forma bem categórica, educação vem do berço. Isso já se falava os antigos, e uma causa que tem sido abandonada já há algumas décadas. Os pais estão entregando, jogando seus filhos nas escolas, creches e companhia limitada, certo? E elas acham que os outros são obrigados a educar os seus filhos, e não são. O ofício da escola e dos professores é ensinar, não militância. Ensinar o português, matemática, biologia, história, geografia e por aí afora vai. É ensinar,
ok? Não fazer militância. A educação vem do berço, vem de casa, vem da família. O pai e a mãe têm esta responsabilidade, ok? Então nós estamos vendo aqui Genevá. Se você não quer ter um filho bandido, comece em casa a educá-lo corretamente. Apropriar-se de pensamentos e ideias de outras pessoas tem se tornado algo comum, né? É a famosa falsa identidade, né? É a pessoa assumir uma identidade que não é a sua, é a de outros, é uma forma de furto, é uma forma de Genevá, certo? Você não é aquele bandidão lá, mas você está no mesmo quadro, está enquadrado na mesma coisa diante de Deus. Você está furtando pensamentos e ideias de outras pessoas. Vejam bem, se alguém tenta descobrir um segredo de outra pessoa, está, na verdade, tentando roubar essa pessoa. Então, muitas vezes, né, tem aqueles famosos, né, como diz aquele famoso ditado, principalmente aí nas redes sociais, né? A melhor câmera de vigilância que eu tenho na minha rua, né? Aí mostra lá, né, o vizinho de orelhas e olhos arregalados para saber o que acontece dentro da tua casa. Isso daí é furto, é crime. E ele está enquadrado dentro dos crimes espirituais. O tribunal celeste está vendo. E não passa desapercebido, não. Então, se alguém tenta descobrir um segredo de outra pessoa, na verdade está tentando roubar essa pessoa, né? Então são os abelhudos, os atrevidos, os fofoqueiros, os mexeriqueiros, né? Estão enquadrados dentro desse crime, né, espiritual. Isso só é permitido se o objetivo da ação for afastá-la do pecado ou salvá-la de alguém com más intenções. Então essa questão aqui fala no sentido, você pode descobrir o segredo de uma pessoa se ela estiver correndo um perigo. Às vezes aquela pessoa lá, ela está tendo um conhecimento com uma outra pessoa, né, para fechar algum negócio, às vezes até mesmo para namorar ou algo semelhante, uma amizade. E você conhece aquela pessoa, né, que é realmente de má índole. Então você vai conversar com essa pessoa que é uma pessoa correta e você vai alertá-la sobre a questão. Aí você está realmente amando o teu próximo como a ti mesmo, né? Agora, ser mexeriqueiro, isso não é aprovado em hipótese nenhuma. Falsa exibição de amizade também é um tipo de roubo, de furto, de Genevá, pois isto é ludibriar a fé alheia. Aquela famosa questão, né, em que uma pessoa tem amizade com outra porque ela está com segundas intenções. Ela quer tirar algum proveito de alguma forma dessa amizade. Seja de forma dos pensamentos, as ideias daquela pessoa, seja realmente porque aquela pessoa possui bens, né? Tem um bom provimento financeiro, quer tirar vantagem disso daí, certo? E coisas semelhantes a estas. Então, dentro desse sentido, também é Genevá, também é uma forma de furto. Então, por isso, né, os conselhos dos nossos sábios, né, realmente falam para nós que nós precisamos estar atentos a todas estas coisas. Por isso, seja forte, seja luz, seja alguém decente e não alguém que gosta de praticar crime, de Genevá, de furto. Ok? Um bom desafio. Estamos aí mandando um shalom hoje para o Edgar Braga, a Eunice Lorete, Rio de Janeiro, a Patrícia Monteiro, o Hamilton José de Bairros, Santa Catarina, a Tânia Castro, Manaus, Amazonas, Adelino Xavier Oliveira, Rio de Janeiro, Arthur Junqueira, aqui de Agudos, na nossa região de Bauru, o José Hélio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo,
Haron, Israel, mora na cidade de Elizabeth, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Silva, de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ezequiel Feldman, Cleusa Rodrigues Souza, que reside na cidade de Frederico Westphalen, acho que é assim que pronuncia, lá no Rio Grande do Sul. Certo? Edjane Ribeiro, a Liliane Basco de Xangri-Lá, lá no Alabama, nos Estados Unidos. Liliane, é bom sempre tê-la aqui conosco. E as próximas pessoas que vamos mencionar aqui faz parte do grupo Lechaim Israel. São elas: o Rômulo Costa, o José Calado Cordeiro, Luciano Mergulhão, Josias R. Cruz, Salomé Catani Araújo, Ermelinda Ventura, Kleber Avishai Coles, Josué Cândido Ribeiro e Josiane Gonçalves dos Santos, né? Essas são aquelas que sempre estão aí conectadas, principalmente ali através do link pelo YouTube, ok? Baruch Hashem. Temos aí também a Solange Cândido, de Santa Ernestina, aqui próximo a Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Temos aí a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. O Arthur Junqueira está aí, ó, dando seu shalom aí. Acabamos de falar de você, Arthur, aqui de Agudos, a nossa região. O casal, né, Edilane e Edilane Minorello, Claudemir Jesus da Silva, a Aylan Santos, lá de Belém do Pará, a Cibele, a Cibele lá de Lisboa, Portugal, né? A Cibele sempre está por aí, né? Se identificando como para um mundo melhor, né? Então é a nossa Cibele lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, né? Temos aí o Fernando Oliveira e a mamãe Elide Paglassi, né? Oliveira, lá dos lados de Goiás, né? Centro-oeste do nosso país, Baruch Hashem, né? Então, amados, né, nossa saudação para cada um de vocês e aqueles que posteriormente estarão conectados no link. Vamos então para a nossa leitura de hoje, na sequência a nossa Sefirat HaOmer e bem como lá de a palavra final do nosso Rebbe, né? A Edna está me chamando a atenção aqui que o Fernando Oliveira é lá dos lados de Santa Catarina, né? Então, a mamãe que é a Edna, que é lá do Centro-Oeste, lá de Goiânia, né? Junto com o Felipe, né? O Juninho, né? Que lá está, né? O Dair Júnior, Dair Filho, né? Lá no Centro-Oeste, aí, Baruch Hashem, aí, ok? Então hoje nós estamos no quarto dia da semana, conhecido como quarta-feira, é o quarto dia para o Shabat, e então a nossa leitura da nossa Parashá semanal, Acharei Mot, que significa depois da morte dos filhos de Arão. E a nossa quarta leitura está no capítulo 17 de Levítico, versos 1 a 7, né, que nos fala sobre proibição de oferecer sacrifícios fora do templo. Então, assim está escrito: Deus falou a Moshe dizendo: fale a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, que o seguinte é literalmente o que Deus ordenou. Literalmente é o que Deus ordenou. Então é Kakatuv, está escrito. Ponto final. É Deus que está dizendo, é Deus que mandou escrever. Literalmente, ponto final. Se algum membro da casa de Israel abate um novilho, cordeiro ou bode que tenha sido santificado como uma oferenda no acampamento, mas no pátio do templo ou fora do acampamento, e não o traz para a tenda da reunião para ser oferecido como um sacrifício a Deus diante do seu santuário,
esta pessoa é considerada um assassino, como alguém que derramou sangue humano. Similarmente, se ela aspergiu sangue sacrificatório fora do templo, ela será punida como se estivesse derramado sangue humano e será extirpada dentre seu povo. Essa advertência é para os filhos de Israel: tomem os sacrifícios que eles costumam abater nos campos e os tragam para Deus, para a entrada da tenda da reunião, onde serão dados ao sacerdote e abatidos como oferenda de paz a Deus. O sacerdote então despejará o sangue sobre o altar de Deus, à entrada da tenda da reunião, e queimará as gorduras como um aroma agradável para Deus. Os filhos de Israel, então, não mais abaterão seus sacrifícios aos demônios, os quais costumavam seguir. Esta será uma lei eterna para todas as gerações. E aqui nós encerramos a nossa quarta leitura. Nessa quarta leitura aqui, amados, é algo realmente, vamos dizer, muito, mas muito sério. Porque essa transgressão de abater o sacrifício fora do templo ou fora do acampamento é um crime espiritualmente falando, e a punição, ela é a punição capital, é a morte. Por quê? Porque literalmente, como está escrito, aquilo que a Torá, o que Deus revela de fato sobre esta verdade de sacrifícios, é para não parar dúvidas de que todo e qualquer sacrifício realizado fora do templo, especificamente, né, no deserto, quando eles estavam no deserto, era o mexicano, o tabernáculo no deserto. Então, era realmente dentro das dimensões dos limites do mexicano. Então, o mexicano estava ali no centro, em volta dele havia um espaço e era cercado. Então, na parte mais íntima do mexicano, do tabernáculo, bem como posteriormente no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, a casa de Deus em Jerusalém, o templo, certo? Então a parte coberta era onde tinha as duas separações, os santos, onde ali os Kohanim, ali estavam constantemente no serviço a Hashem, onde ali tinha a menorá, a mesa dos pães, certo? Tinha ali o altar do incenso, onde ficava o incensário, e uma cortina que separava, né, o santo dos santos, que era a parte mais íntima, tanto do mexicano deserto como do templo em Jerusalém. E nessa parte íntima, o santo dos santos, HaKodesh HaKodashim, o santo dos santos, somente o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano. E fora disso tinha um pátio. Fora, delimitando o pátio, então era cercado. No deserto eram levantadas então as cortinas, né, que era como uma forma de muro em torno do pátio e da parte coberta do mexicano. Então, depois no templo em Jerusalém é a mesma coisa, né? As edificações do templo, a parte coberta, os santos e o santo dos santos, e o pátio, onde tinha o altar de cobre, como lá no deserto, onde eram os sacrifícios, onde os animais eram levados para os sacrifícios a Deus, ok? Fora das dimensões do templo, era terminantemente proibido qualquer sacrifício. Por quê? Porque o costume dos pagãos, o costume dos idólatras, era exatamente oferecer sacrifícios na floresta. Era o costume desses povos pagãos realmente oferecer os seus sacrifícios fora da cidade. E esses sacrifícios, eles eram, com as suas raízes, eram sacrifícios aos demônios.
E os povos estavam acostumados a isso. E para que o povo judeu, o povo escolhido de Deus, não viessem a cair nas armadilhas dos idólatras para oferecer sacrifícios aos demônios, então o mexicão tabernáculo no deserto e posteriormente o Beit Hamikdash, o templo em Jerusalém, para evitar qualquer tipo de adoração a demônios e qualquer tipo de sacrifícios a demônios. Dentro desse escopo aqui, o que você percebe? Todo e qualquer sacrifício feito fora da cidade é idolatria e é para os demônios. Por isso que os povos pagãos, mesmo sendo, entre aspas, de forma fortuita, usando de meios aparentemente religiosos, eles fazem os seus sacrifícios fora da cidade. Então, por isso, qualquer segmento religioso que usa um exemplo de sacrifício fora da cidade é um sacrifício idólatra e é consagrado a demônios. Deus, ele fala de forma bem clara que o povo israelita, o povo judeu, eles precisavam trazer os seus animais para apresentar aos sacerdotes, os Kohanim, e os Kohanim, eles pegavam dos animais para os sacrifícios e ali no pátio, no altar de bronze, eles faziam os sacrifícios para Deus. Estes sacrifícios são para Deus e esses sacrifícios eram sacrifícios aprovados por Deus. Fora não é aprovado por Deus. Portanto, todo e qualquer segmento religioso que tem como seu sacrifício, sua base de sacrifício fora da cidade, não são sacrifícios aprovados por Deus. Faz parte dos povos pagãos, idólatras e consagração a demônios. Esta é a realidade bíblica. Portanto, por isso que de forma incansável, os nossos sábios e o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, sempre fala constantemente, o altar que está no teu interior, não o exterior. Ou seja, é no teu interior que o sacrifício precisa ser feito, não fora de você, não fora da cidade. Então, por isso, somos exortados constantemente que nós precisamos vencer o nosso faraó interior, que nós precisamos consagrar o nosso santuário interior para podermos prestar a Hashem um sacrifício que é de fato agradável a Ele. Todo sacrifício fora da cidade não pertence a Deus. Todo sacrifício externo a você não pertence a Deus. Deus, ele quer o teu autossacrifício. É você no seu interior, fazendo do seu interior um santuário para Deus, um altar para Deus. O teu sacrifício para Deus diário são as tuas preces diárias. Os teus sacrifícios interiores, que são agradáveis a Deus, é você vencer o seu ego, o seu egocentrismo, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho, e realmente se dedicar a estudar a palavra divina, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, cumprir mandamentos, principalmente para nós, Benei Noah, as 7 leis de Noah, as 7 leis de Noé, que é a base para todas as nações dentro de um prisma de uma sociedade justa e boa. E à medida que estas sociedades vieram abandonando na sua história as 7 leis universais, que é conhecida também por este nome, as sociedades se tornaram injustas e fez com que os seus povos se tornassem promíscuos. E isso é um problema sério. E nós precisamos, que estamos na luz de Hashem, na luz da sua palavra, da sua Torá,
Precisamos reverter esse quadro lá fora. Então, é dentro desse aspecto que a proibição de oferecer sacrifícios fora do templo, que o Eterno mostra de forma bem clara, como está escrito: não mais abaterão seus sacrifícios aos demônios. Então, por isso, o nosso animal é a nossa alma animal. O nosso animal para o sacrifício a Hashem é o nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal. Porque está em nós, e isso Deus assim o fez em cada um, em cada ser humano. Nós temos luz e escuridão dentro de nós, luz e trevas. Dentro de nós, em nós, nós temos o bem e o mal. Nós temos o Yetzer Tov, a inclinação para o bem, e Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Está em nós. E é por isso que este sacrifício que Deus realmente se alegra, abençoa e santifica, é o nosso auto-sacrifício. Esse auto-sacrifício é exatamente o que? Você resistir à sua má inclinação, resistir ao seu ego, egocentrismo, arrogância, orgulho, prepotência. É vencer o seu eu, que te distancia de Deus. O seu auto-sacrifício é você, de fato, fazer as suas preces diárias. Por isso que os Benei Noach têm o Sidur Benei Noach. No caso específico nosso, a compilação do nosso Rav Yaakov Geranstad, Sidur Benei Noach, que você pode adquirir com os emissários nas suas comunidades regionais, ou então na sinagoga sede, beneinoach.org.br, lá em São Paulo, no Brooklyn, certo? Então, o nosso Sidur Benei Noach faz parte do nosso sacrifício diário. A obediência aos mandamentos, às 7 leis universais, a de Sedaká, oferta, doações, dízimos, etc. e tal, socorrer o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado, o destituído, faz parte de todo este auto-sacrifício para Deus. E isto é diário, não é de vez em quando, é diário, até que Mashiach se revele para a redenção final. Então, amados, esta é realmente a nossa palavra de hoje. E dentro desse aspecto aqui, vamos então para o nosso Sefirat HaOmer. Então, até o pôr do sol, hoje nós temos aí, né, na contagem do Homer, né, 11 dias, né, o dia 11, né, a Vânia Ivonete, de Recife, Pernambuco, Shalom, Shalom, Vânia. Então hoje, né, até o pôr do sol, hoje é o dia 11, ou seja, 1 semana e 4 dias da contagem do Homer. Então o dia de hoje é Netzach Shebegevurah, ou seja, persistência na disciplina. Disciplina efetiva deve ser duradoura, persistente e tenaz. Você não pode abrir mão da persistência. Se você abrir mão da persistência, o fracasso é real. Então, persistência na disciplina. As perguntas que nós precisamos saber responder diz: minha disciplina é consistente ou só funciona quando forçada? Você persiste na disciplina diariamente ou você precisa de alguém ou alguma situação para você poder ser persistente na disciplina? Eu sigo minha vida com disciplina? Sou visto como um disciplinador fraco, mole, derrotado? Como sou visto? Então o exercício para hoje é: estenda o plano que você fez para o dia 2 por um período maior de tempo, listando objetivos de curto e longos prazos. Revise e atualize os objetivos a cada dia e verifique quão consistente você foi e se seguiu o seu plano. Então, no dia 2 de Sefirat HaOmer, né,
foi dito a nós, para que nós pudéssemos aí listar objetivos para serem alcançados. E aqui no 11º dia, né, nossos mestres estão aí chamando-nos a atenção. Estenda o plano que você fez para o dia 2. Então, rememore o que você planejou no dia 2 para alcançar os seus objetivos. E estenda esse período por mais um tempo. E aí, atualize, né? Revise e atualize essa questão dos seus objetivos do dia 2, 9 dias atrás, por exemplo. E verifique quão consistente você foi se seguiu o seu plano. Você seguiu o seu plano até aqui? Então você tem persistência na disciplina. Não seguiu? Seguiu mais ou menos? Foi relaxado? Mais ou menos? Então você não persistiu na disciplina. Então precisa revisar, atualizar os objetivos e fincar estacas firmes e dizer, não, eu vou revisar, vou atualizar os meus objetivos e vou ser persistente na disciplina. Bom desafio! Aliás, a contagem do homem é um desafio constante. Estamos no 11º dia ainda. Temos ainda 38 dias pela frente para a contagem, para o refinamento da nossa vida espiritual, o refinamento da nossa personalidade, o refinamento das nossas emoções. Como andam as nossas emoções? Estão mais controladas ou vamos para a nossa palavra final do nosso Rebbe, sobre a nossa aliá de hoje. Ontem ele nos falou sobre o poder do Yom Kippur, o dia da expiação, conhecido como o dia do perdão. Hoje ele nos fala o poder do sacrifício. Vamos ver o que o Rebbe diz? Oferecer sacrifícios de animais parece ir contra o respeito da Torá pela vida deles, mas mesmo em relação aos sacrifícios, que não são com animais, porque Deus nos pediria para queimar qualquer objeto de valor sem nenhum benefício aparente? Além disso, de todos os mandamentos, por que é que a Torá se refere somente aos sacrifícios como sendo prazerosos para Deus, como algo especial que traz muita satisfação para Ele? Com certeza, Deus tem muito prazer e satisfação quando cumprimos qualquer um dos seus mandamentos. É nisso que está o segredo. A resposta é que os sacrifícios agradam a Deus de maneira pura possível, justamente porque a única razão de oferecê-los é cumprir com a sua vontade. Então o segredo está aí. Não é você olhar para o sacrifício dos animais, mas olhar para o mandamento divino, a vontade divina. Aí que está o segredo. Diferentemente dos outros mandamentos, os sacrifícios não têm nenhuma outra segunda intenção, uma vez que vão contra toda lógica, não envolve nenhum interesse pessoal. É evidente que este é um estado de abnegação, muito maior que o que se requer para cumprir qualquer dos outros mandamentos da Torá, dos quais deveríamos sempre, dos quais derivamos sempre algum benefício direto ou indireto. Com exceção dos sacrifícios dos animais, todo e qualquer outro cumprimento de mandamento sempre tem uma recompensa, A, B ou C. De alguma forma você vai desfrutar de benefícios, ou diretamente ou indiretamente. Entre aspas, né, tem as segundas intenções, no bom sentido, obviamente. Os sacrifícios dos animais, não. Ainda mais quando os sacrifícios dos animais, eles vêm e o que sobra do sacrifício, ele é totalmente queimado. Então não há, entre aspas, nenhum benefício secular. Não há proveito, não há vamos dizer, não há um benefício secular, né? É apenas algo que é, como sacrifício, é totalmente consumido e, entre aspas, né,
você não tem nenhum benefício, não levou nenhuma vantagem que você possa levar consigo, levar para a sua casa, etc. e tal. Enquanto que os demais mandamentos sempre têm algum benefício, tem sempre alguma coisa em que você pode realmente, entre aspas, no bom sentido, ter boas segundas intenções, né, que você vai ser beneficiado de alguma forma e vai levar consigo algum mérito dentro desse aspecto. Hoje em dia, né, então vejam bem, os sacrifícios dos animais, nós entendemos e precisamos entendê-lo desta forma, certo? Então ele é um sacrifício em que é totalmente queimado, certo? Hoje em dia nós não temos o templo, não temos o Beit HaMikdash, né, pois ele foi destruído no ano 69 da nossa Era Comum pelas legiões romanas, certo? Então não temos o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém. O que nós temos hoje, os nossos sábios dizem, o nosso Rebbe assim nos diz. As nossas preces são um reflexo dos sacrifícios que se ofertavam no Mishkan, o tabernáculo no deserto, posteriormente no Beit HaMikdash. Assim como no caso dos sacrifícios, pode parecer ilógico perder o nosso valioso tempo em rezar para Deus, quando poderíamos estar fazendo algo, inclusive atividades sagradas como estudar a Torá, ou cumprir algum mandamento prático, mas é precisamente quando dedicamos o nosso valioso tempo e concentração para nos aproximarmos mais de Deus, que nos conectamos com Ele na forma mais profunda e íntima possível. Então vejam bem, quando você está, de fato, né, você está praticando qualquer mandamento, mesmo entre eles estudar a Torá, estudar as 7 leis universais e etc. e tal, o que acontece? Você está praticando mandamentos, você está obedecendo mandamentos. Tranquilo, ótimo, excelente. Mais do que isso, para Deus é quando nós nos colocamos em preces para com Ele. Então, quando nós vamos à presença divina para elevar a Ele as nossas preces, as nossas petições, etc. e tal, certo? Este é o momento mais aprazível para Deus. Este é o momento do sacrifício do animal, do Yetzer Hará, a inclinação para o mal, da alma animal que está em nós, as trevas que está em nós, a escuridão que está em nós, onde elas são sacrificadas a Deus através das nossas preces diárias. Nesse momento, você está se conectando com En Sof. Você está se conectando com o infinito. É este momento que Deus mais se alegra quando nós o fazemos. Então, por isso, essa comparação com os sacrifícios dos animais, para nós podermos compreender o animal que está em nós. As trevas, o mal, a nossa alma animal, que precisam ser constantemente, diariamente, como eram os sacrifícios no templo, diários, assim nós precisamos sacrificar diariamente esta, entre aspas, né, essa natureza animal que há em nós, para que ela venha cada vez mais para a nossa alma divina, para a luz que há em nós, para a inclinação para o bem que há em nós, para que mais e mais possamos santificar todo o nosso ser para Deus. Por isso, o nosso Rebbe diz, o poder do sacrifício. Então, quando você faz as suas preces diárias, você está nesse poder do sacrifício. E então, quando você sai para as suas atividades seculares, você está indo no poder do sacrifício. E então Deus fará prosperar todo o teu caminhar, em tudo que você puser as suas mãos, Ele dará bênção. Ele fará com que você seja mais do que um vencedor. Ok?
um ótimo exercício. Baruch Hashem. Não deixe de fazer o seu sacrifício diário a Deus. Shalom, shalom. Até amanhã com a graça bendita de Hashem.